índice dos estados frágeis, eu queria arrumar um adjetivo aqui, me contive, né? Mas o índice dos estados frágeis, né? É o Fundo da Paz, é financiado, agora me foge, mas é um dos principais think tanks dessas grandes revistas acadêmicas de análise, não sei se é a Foreign Policy agora, ou a Foreign Affairs, mas é a mesma instituição, né, que acaba financiando ali o índice dos estados frágeis. Ele começou, eu não lembro quando foi essa mudança, mas ele começou como índice dos estados falidos. Então, eles tinham, né, a cara dura de acusar a responsabilidade por essa crise humanitária permanente que se instalou na África, né, praticamente sempre em algum lugar com mais ou menos instabilidade, mas como se fosse responsabilidade da história deles próprios, né? Ou seja, a gente vê a tradição europeia e o Leviatã do Hobbes, né, Aline? A ideia do contrato social, as pessoas se unindo para acabar com o problema da guerra. Quando, na verdade, na África, né, é o contrato social que constitui as possibilidades dessas guerras, com essa mortalidade. Ou seja, não há que se falar de falência ou até de fragilidade mesmo, que foi a solução que eles arrumaram do nome, né? Porque essa fragilidade, essa falência está na constituição do Estado, né? Ou seja, muita dificuldade, né, para se superar essa questão, porque a própria Etiópia acabou se forçando, né, criar um esquema mais westphaliano, em várias dinâmicas, né, como a dos estados tampão, conquistando etnias ao redor das suas principais etnias, para se tornar um estado protegido de invasões, né, dos colonizadores europeus, e ter que entregar a Eritreia, entregar a Abissínia, mas que eram regiões que não estavam nesse núcleo histórico da Etiópia. Então, acabou modulando um comportamento, né, conflitivo que foi importado, né, ou, né, quer dizer, exportado, né, pelos europeus para a região. Exatamente, né? Então, eu acho completamente contrária, e grande parte dos questionamentos sobre essa ideia, né, de estados falidos, que depois vai se tornar estados fracos ou frágeis, para amenizar um pouco dessa responsabilização de que é uma questão interna, né? Não é uma questão interna. Eu lembro a primeira vez que eu tive contato com essa ideia de estado falido, para mim foi confuso. Eu só pensava, gente, mas o que é um Estado falido? Como pode falir algo que nunca teve a oportunidade de se consolidar? Tipo, Não quem fazia o menor teve a cara de sentido. pau de fazer isso, né? Exatamente, né? Exatamente E isso. fizeram. Então, sim, funcionou no sentido de ganhar projeção, de se tornar um índice que toda hora é mencionado, levantado, e, gente, não é por aí que a gente consegue ter conhecimento a esse respeito, né? Então, eu acho que a gente tem que acompanhar mesmo essa situação para ver, mas com esse, para ver o que vai acontecer, né, mas com esse olhar não de responsabilização exatamente, né, da população que não consegue se organizar, ou, com estereótipos a respeito, mas realmente buscando, dentro das possibilidades que o mundo contemporâneo traz para a gente, uma compreensão mesmo da situação, de uma maneira que corresponda a uma realidade, ou minimamente a algo que aconteça ali, não com esses olhares de fora que muito pouco dizem sobre a situação de lá, né? Quer dizer, os Estados Unidos estão aí avisando seus cidadãos, funcionários, para deixarem a região urgentemente, e isso é uma clara, um anúncio de uma intenção de possível intervenção militar dos Estados Unidos na região. Eles têm lá, né, um comando do chifre da África, né, que permite eles controlarem aquela região tão estratégica pela qual, né, o comércio internacional do Mediterrâneo passa pelo Mar Vermelho, né, e segue para o Pacífico. Então, grande parte do comércio mundial, então, é uma região muito estratégica para se controlar, né? Fora que alguns dados para a gente fechar essa discussão, Aline, são 2,2 milhões de deslocados desde o início da crise,
né, a fome que volta à região, como a gente falava, né, dessa imagem clássica dos anos 80, né, da Etiópia, então retorna ao país e já é a maior crise desde que 250 mil somalis morreram em 2011, né, pela crise de fome daquele momento, muitos vão se lembrar, né, e os conflitos começam a se espalhar pelas fronteiras, né. Por fim, só, Aline, para lembrar, né, um ponto que a gente trouxe ontem, e é importante a gente deixar aqui, que é uma abordagem pós-colonial que se faz absolutamente necessária quando se pensa essa discussão, deve dar protagonismo, primazia para os atores locais, né? Ou seja, a União Africana, esses partidos, frentes que se organizaram militarmente ou não, mas para, né, ter seus direitos também reconhecidos. Então, é necessário uma grande discussão que parte, sobretudo, da própria região, da Etiópia, né, do Chifre da África, da União Africana, antes de chegar em qualquer pretensão ocidental. A gente sabe que costuma não ser assim, pode não ser assim, deve não ser assim, mas, né, no sentido da utopia se realizar, não a utopia não se, a utopia se realizar, né, mais autonomia para esses atores buscarem suas, né, soluções para o seu Exatamente isso. desenvolvimento. Exatamente isso, e nós como analistas, creio que um compromisso que nós devemos ter é esse de buscar esse olhar, né? De não nós falarmos, mas de buscarmos entender quais são as percepções deles a respeito da situação, né? Acho que esse é o caminho para uma melhor compreensão, né? E melhor possibilidade de análise, então, do que existe lá.